Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welby Cavalcante. Nós estamos hoje vendo a aula 40, funções, função constante e função afim. Os objetivos da nossa aula é resolver exercícios que envolvem funções afim, do tipo a de x mais b. Relembrando a aula anterior, temos uma função afim demonstrada neste gráfico. Então, f de x é igual a 2x mais 3. Observe que para todo valor de x colocado, eu tenho um valor de f de x, ou seja, eu tenho um valor y. Então, quando eu substituo menos 2 no lugar do x, então eu obtenho menos 1 em f de x. Ok? Quando eu substituo menos 1, eu obtenho 1. Se eu substituir 0 no lugar do f de x, eu vou ter exatamente 3, o valor de f de x. Então, o zero de x é exatamente o 3. Ok? Ou seja, onde o gráfico vai cruzar a linha y. Relembrando as aulas anteriores aí que nós já vimos. Então, a aula de hoje vai falar sobre conhecimentos algébricos e tratando da ideia de função constante e função afim, temos os seguintes problemas. Uma função do tipo real é uma variável x, é uma função afim se e somente se existem constantes reais, a e b, tais que seja verificada a seguinte condição: a de x mais b. Ou seja, só vai existir uma variável e só vai ser função afim se tiver o a e se tiver o b, ou seja, se eles forem constantes reais. Primeiro exercício em classe. Diz assim: em São Paulo, no Parque Ibirapuera, há uma pista de Cooper, em que completa uma volta a cada 1.500 metros. Num sábado de manhã, Pedrinho andou 5.000 metros nessa pista e, portanto, não completou 4 voltas. Sendo assim, qual é a figura que melhor representa o número n de voltas completas dadas por Pedrinho em função da distância em metros? Então, ó, é número de voltas em função da distância em metros. Então, observemos aqui o seguinte, que entre 0 e um valor menor que 1.500, ou seja, 1.499,99, ele não tinha completado nenhuma volta, ou seja, o n é igual a 0. Então, o primeiro risquinho que nós temos aqui é o seguinte, ó, o número de volta em relação à distância, então, começa em 0 antes de chegar em 1.500. De 1.500 antes de chegar em 3.000, ele tinha completado apenas uma volta, ou seja, uma volta e um pedaço, então não tinha completado outra volta. Então a gente está falando de números de voltas, certo? E assim sucessivamente. E aqui ele chega a 5.000, ou seja, ele não consegue completar até o último aqui, que é o 6.000, para dar 4 voltas. Ok? Então o gráfico que melhor representa isso é o gráfico da letra C. Beleza? Então nós estamos falando de número de voltas em relação à distância. Um dos exemplos mais clássicos na matemática, o professor pode falar para você também, seria um gráfico tipo de números de caixa de bombom. Se você chegar lá no comércio, você também não pode comprar, exemplos, a caixa de bombom custa R$7. Então, a cada 7 você tem uma caixa de bombom. Se você quiser R$7,35, tem como você comprar de caixa de bombom? Claro que não. O dono da venda não vai abrir a caixa de bombom para te dar uma parte do bombom, ou metade da metade do bombom, tá? E, então isso acontece com coisas que nós estamos falando com produtos com valores inteiros, né? Com coisas que não dá para você subdividir, ok? Então fica aí uma ideia bem interessante para você também pensar a respeito da habilidade 23, certo? Resolução de problemas envolvendo função afim. Aqui nós temos a questão de número 2, é para você analisar os gráficos abaixo em relação às quantidades de água ou a evolução do fluxo dessa água para dentro desse reservatório. Ele quer saber em relação à altura, então R1, R2 e R3 são recipientes que, abastecidos com água, todos os mesmos fluxo constante. Considere, em cada caso, a altura H em função do tempo.
Então, conforme passa o tempo, o que acontece com o primeiro, né? O R1, ele é constante, certo? Ou seja, conforme vai passando o tempo, a altura vai permanecer na mesma. Agora aqui, ó, conforme vai passando o tempo, para encher essa parte de baixo aqui demora bastante tempo. Agora para encher a parte de cima vai ser bem rápido, ok? E aqui o contrário, né? Para encher essa parte de baixo é rápido e para encher essa parte de cima vai ser bastante tempo. Então já sabemos quem é aí. G1 representa o R3, tá bom? G2 ele é constante, então representa aqui o nosso cilindro, ok? E G3 vai representar o nosso cone, ok? Ok, então ficou aí G1, R3, G2 cresce numa taxa constante, corresponde ao R1, e G3 cresce numa taxa crescente, corresponde ao recipiente R2. Ok? Não esqueça de fazer os exercícios em casa, tarefa mínima, capítulo 13. Leia também os itens 6. Obrigado e até uma próxima aula.